Vamos agora dar início à resolução desse exercício número 2. Ele é bem interessante porque ele nos dá uma função bem diferente, que eu preciso falar um pouquinho dela. A função y igual a x vezes a raiz de x ao quadrado mais 5. Eu começo comentando que não é possível calcular a raiz quadrada de uma soma. Então aqui eu não posso desmembrar como raiz de x ao quadrado mais raiz de 5. Porém, intuitivamente, eu posso ter uma ideia do gráfico. Qual a ideia? Bom, se eu pudesse calcular a raiz de x ao quadrado, essa raiz daria x, e x que multiplica x, esse resultado, entre aspas, daria algo como uma potência de grau 2. Quando nós aprendemos na introdução ao cálculo, nós aprendemos dois modelos de potência, certo? Quando essa potência era maior que 1, tinha um formato de gráfico, e quando essa potência era entre 0 e 1, tinha um outro formato de gráfico. Quando a potência era maior que 1, o gráfico tendia a ficar paralelo ao eixo y. E quando a potência está entre 0 e 1, o gráfico tendia a ficar paralelo ao eixo x. Então, esse gráfico aqui vai ter esse estilo paralelo ao eixo y, tá? É uma primeira informação que vai nos ajudar no gráfico. Outra coisa, quando ele fala primeiro quadrante, também já vem uma coisa aqui sugestiva. Olha aqui o gráfico. Fiz só o primeiro quadrante. O primeiro quadrante, obrigatoriamente, inicia onde? No zero. Por mais que ele não tenha dito, o primeiro valor de x que eu preciso para ter uma ideia do gráfico é o x igual a zero. Então, é ele que eu vou substituir aqui na minha função para começar a brincadeira. 0 vezes a raiz de 0 ao quadrado mais 5. Esse y vai dar quanto? Bom, 0 vezes qualquer raiz vai dar 0. Então, o primeiro ponto que nós temos como referência é a origem. Um segundo ponto é o que ele deu, o valor de x igual a 2. Vou também substituir aqui na minha função o x por 2, tanto fora como dentro da raiz. Tudo bem? Então, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4, mais 5, 9, raiz de 9 é 3, e 3 vezes 2, 6. Então, o segundo ponto é x igual a 2, y igual a 6. Isso aqui vem confirmar a teoria que eu falei anteriormente. Note que daqui para cá o x caminhou 2 unidades e o y pulou de 0 para 6, quer dizer que o y cresce mais rápido, por isso que a nossa curva é paralela ao eixo y. Então, se eu não lembrasse disso, pelos valores dava para perceber. Então, o nosso gráfico vai ser esse estilo de gráfico aqui, paralelo ao eixo y. Esse é o nosso gráfico. Tá? Agora já dá para determinar qual área que a gente quer. É a área limitada pela curva, essa aqui em vermelho, no primeiro quadrante, pelo eixo x, então deixa eu pintar aqui o eixo x, e pela reta x igual a 2. Pronto. Essa aqui é a área desejada. É isso que a gente está calculando. Ao calcular isso, eu quero que vocês percebam que, se nós calculamos a área de uma única função, então, ou a área é a própria integral, ou a área é menos integral. O que vai ser o nosso caso, gente? O nosso caso é que a área vai ser a própria integral, porque a função se encontra acima do eixo. Integral de quanto? De 0 até 2 da função. Qual é a função? Opa, professor, vamos tirar da raiz? Excelente! Vamos tirar da raiz para poder integrar. Elevado a meio. Bom, não existe integral para o produto, então não tem uma formulinha igual a derivado linha V mais UV linha, não. Produto normalmente é uma integral por partes. Só que aqui, a nossa primeira tentativa sempre é compensação, lembra disso? Bom, essa é a nossa função maior, a interna é essa. Se eu derivar a interna e eliminar o x, já era, hein? Então vamos lá. Derivada de x ao quadrado mais 5 é 2x, crio em cima, crio embaixo. A integral anula a derivada, cancela o x e sobrou constante. Perfeito. É uma integral por compensação. Conserva a constante, integra a função. Quem que eu integro? Se eu derivo a interna, eu integro sempre a externa. Pode integrar esse meio aí. Integral de uma potência soma 1 e divide. Só que dividir por fração equivale a multiplicar pelo inverso. Essa área limitada de 0 a 2. Simplifica,
A área desejada vai ser 1/3. Eu gosto de voltar para a raiz. Na minha opinião, fica mais fácil. Raiz quadrada disso aqui elevado ao cubo. Pronto. Variando de 0 a 2. Vamos começar trocando o x por 0? Vamos lá. Ficará 1/3 vezes. Vai lá, fazer de cabeça, me acompanha. 0 ao quadrado é 0. 0. Ah, não, perdão, tem que trocar primeiro o 2, que é o superior. Desculpa. Mantive 1/3 e vou trocar por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 5 é 9. Vou fazer a raiz primeiro. Raiz de 9 é 3. E 3 ao cubo é 27. Menos 1/3 vezes. Troco o x por 0. 0 ao quadrado é 0, mais 5, 5. Como raiz de 5 não é exato, eu vou fazer 5 ao cubo. 5 ao cubo é 125. Então, a resposta dessa área vai ser... Simplifica, vai dar 9. E aqui não tem o que fazer. Raiz de 125 sobre 3. Quem deixar a resposta assim, maravilhoso. Quem fizer em decimal, maravilhoso também. Então, eu farei 9 menos a raiz quadrada de 125. Ah, melhor eu fazer a raiz de 125 primeiro, hein, gente? Divido por 3 e fica 9 menos essa resposta. 9 menos a resposta vai dar 5,27. Então, em decimal, a resposta seria essa daqui.